Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, damos início à sessão solene em solidariedade ao povo palestino, proposta pela vereadora Laura Cito. Convidamos para compor a mesa desta solenidade a senhora proponente desta sessão e presidente desta homenagem, vereadora Laura Cito. A senhora vice-presidenta da Federação Árabe e Palestina do Brasil, FEPAL, senhora Fátima Ali. Neste momento, passamos a palavra à presidente dessa sessão e proponente dessa homenagem, a vereadora Laura Cito. A senhora que escolhe. Boa tarde. Em nome da nossa vice-presidenta Fátima Ali, agradeço a presença de todos e todas nesta tarde. Nós não poderíamos encerrar o ano dessa legislatura sem poder não só fazer uma solenidade em solidariedade ao povo palestino, mas em fazer aqui também a defesa de uma agenda de direitos. É um pouco desse significado nesta casa, que é tomada também por um sentimento conservador que, infelizmente, hoje toma conta do debate público brasileiro, uma diferença a um tema que, para nós, é tão caro. Tem uma letra do músico Emicida que diz que, enquanto a terra não for livre, eu também não sou. É uma passagem que gosto muito, pois a nossa solidariedade internacional se ancora neste sentimento. Enquanto o mundo, os países, os irmãos e irmãs não forem livres, nós também não seremos e nós, principalmente, não descansaremos. É por isso que nos encontramos hoje, para prestar solidariedade ao povo palestino e nos expressarmos contra todas as formas de racismo, ódio e intolerância pelo mundo. É a luta por justiça, por liberdade, soberania e dignidade que nos mobiliza. E se existe um símbolo histórico de tudo isso, esse símbolo é a batalha do povo palestino. Em 1947, após a Segunda Guerra, a ONU determinou, sem consulta à população, a partilha da Palestina, reservando apenas menos da metade do território ao povo que lá estava, embora este povo lá fosse a maioria. Essa decisão deu início a uma tragédia humanitária e um conjunto de crimes lesa a humanidade, que faz do povo palestino a maior população refugiada em todo o globo. A região não mais encontrou paz e muitos palestinos, por isso, tiveram que deixar suas casas e fazer uma diáspora palestina. Nós queremos que aqueles que vivem em outros países e cidades possam ser acolhidos. E Porto Alegre, uma cidade símbolo da democracia, também possa e deva ser referência deste acolhimento. Mas, sobretudo, nós queremos que o povo palestino possa viver em segurança em seu território e em seu estado que seja reconhecido. Pois hoje se acumulam cenas revoltantes de violência contra o povo palestino. Israel, com apoio financeiro e militar estrangeiro, protagoniza a crueldade e a exclusão, que hoje, inclusive, não é exagero falarmos no termo genocídio. É diante da violência, do preconceito, da imposição de barreiras físicas, como o muro da Cisjordânia, se engana quem acredita que o apartheid é um evento que ficou no passado. É verdade que foi marca na África do Sul até 1994, mas até hoje, em diversos lugares do globo, essas cenas se reproduzem em formas diferentes de apartheid. A Palestina é um grande exemplo contemporâneo disso, mas não só. A segregação social e racial aqui no Brasil, ela também é um exemplo
que não só de um apartheid, onde os negros e pobres não têm direito e muitas vezes não podem acessar direitos, serviços, espaços públicos, e quando ocupam, sofrem muitas vezes violência e ameaça. É isso que estou sentindo desde o momento que aqui cheguei nesta casa, recentemente, onde inclusive nós da bancada negra recebemos e-mails de ameaças de morte e temos sofrido uma série de cenas de violência ao longo deste primeiro ano da primeira bancada negra nesta Casa Legislativa. Então, a violência sofrida, né, por nós, assim como sofridas pela população LGBT, pelos povos indígenas, assim como as mulheres, expressa uma face do mesmo mundo dividido, violento e marcado pela opressão. É por isso que as lutas precisam se encontrar. A superação das opressões, da violência, do preconceito, exige a unidade e, principalmente, o encontro dos povos. Nós precisamos agir juntos, juntas, conectados na luta pela paz, pela justiça, pela autodeterminação dos povos e pelo fim do preconceito. No dia 29 de novembro, o mês que celebramos também a consciência negra no Brasil, se definiu como o Dia Internacional da Solidariedade do Povo Palestino. Por isso, não poderíamos deixar de encerrar o ano, como falei no início, sem nós podermos fazer essa sessão solene e demarcarmos aqui uma agenda de humanidade para o mundo. Mas nós também faremos essa luta durante todo o ano, de dezembro a dezembro. Em todos os meses, nós lutaremos por justiça, pela conquista dos nossos direitos, pelo aprofundamento real da democracia e pela liberdade e soberania dos povos. Contem comigo nesta luta, o povo palestino. Estarei nas trincheiras com o mesmo empenho que luto contra o racismo, contra a misoginia, contra a homofobia, pois enquanto na terra nós não formos livres, obviamente eu também não serei. Assistiremos agora ao vídeo de intervenção do senhor presidente da FEPAL, Walid Rabah. Primeiramente, é preciso agradecer a esta Câmara Municipal de Porto Alegre, que renova sua solidariedade ao povo palestino. Neste ano, esta sessão solene avança ao identificar que a questão palestina é uma luta de todos os povos, de toda a humanidade, contra o apartheid que paira sobre todos. E por isso, parabenizamos pela sabedoria da iniciativa e agradecemos a cada vereador, cada vereadora desta Câmara Municipal, fazendo em nome da vereadora Laura Silva. É preciso também homenagear, nesta oportunidade, a comunidade palestina da Grande Porto Alegre, que tem sabido perenizar a causa palestina e sua luta no Brasil e ser uma das bases mais sólidas desta luta e da Federação Árabe Palestina do Brasil. Retomando a questão do apartheid, não há mais dúvidas de que a Palestina vive um regime cruel supremacista, o regime colonial de Israel que ocupa a Palestina. As organizações de direitos humanos de todo o mundo já o denunciaram em seus relatórios, documentos da ONU o condenam e o Tribunal Penal Internacional já o investiga. Israel ser um regime de apartheid não é mais uma novidade ou denúncia dos palestinos ou dos países do continente africano, que já em 1975 fizeram aprovar na Assembleia Geral da ONU a Resolução 3379, que disse ao mundo que o sionismo é uma forma de racismo análogo ao apartheid, bem como um regime colonial. Mas o mais chocante é que o sionismo se anunciava, desde meados dos anos 1800, como um projeto colonial no qual apenas quem professasse um dado credo religioso teria direitos nacionais e a terra, que seria negado aos nativos, os palestinos, aos quais se destinava até mesmo o desterro, a limpeza étnica, algo que acabou acontecendo, do que resultam os atuais 6 milhões de refugiados palestinos expulsos para que Israel se fizesse um Estado. A Declaração Balfour, de 1917, em que o Império Colonial Britânico promete a Palestina a europeus de um determinado credo religioso, também diz que somente estes terão direito a um Estado nacional na Palestina. E depois, a antiga Liga das Nações adota a Declaração Balfour e diz que ela deve ser implementada tal qual redigida. Por fim,
A ONU diz o mesmo em 29 de novembro de 1947, ao recomendar a partilha da Palestina, para nela abrigar um Estado com direitos nacionais somente para estes professantes de um dado credo religioso. Ou seja, é a comunidade internacional, comandada pelas nações imperialistas e coloniais, que naturaliza um projeto colonial baseado na limpeza étnica e no apartheid. Ocorre que as pessoas não concordaram e combateram outro regime de apartheid em vigor na África do Sul, que por acaso nasceu enquanto regime estatal em 1948, exatamente o ano em que Israel se autoproclamou Estado, a 14 de maio. E a mobilização global derrotou o apartheid da África do Sul. Nelson Mandela, após sua libertação em 1990 e após o desmantelamento do apartheid na África do Sul, disse que estava feliz, mas que a felicidade dos sul-africanos não poderia ser completa enquanto outro apartheid seguisse em vigor, o apartheid na Palestina. O regime imposto por Israel sobre a população palestina é muito pior do que o apartheid que marcou a história da África do Sul. Disse, por exemplo, o ativista sul-africano Ronnie Carcils, ex-ministro de Defesa durante o governo Nelson Mandela. Dentro da minha cela, na prisão, eu lhe digo que nossa liberdade parece possível depois que você conquistou a sua. O apartheid não venceu na África do Sul e não vencerá na Palestina. Estas foram as palavras dirigidas a Mandela por Marwan Barghouti, líder palestino preso há mais de 20 anos em cárcere israelense, a Nelson Mandela, quando do falecimento do irredutível Yasser Arafat. Vencer o apartheid na Palestina, portanto, significa derrotar um paradigma, um modelo, que, se triunfar, poderá ser aplicado em qualquer parte do mundo. Não à toa, todos os extremistas do mundo que defendem todas as formas de intolerância e ódio, inclusive os que o fazem no Brasil, defendem este regime, e o Estado nele fundamentado, o Estado de Israel. Não é mero acaso, por exemplo, o acordo de cooperação militar entre Brasil e Israel, aprovado semana passada na Câmara Federal, ter como seus patrocinadores e defensores justamente os parlamentares que receberam recentemente no Brasil a deputada alemã Beatrix von Storch, líder do Alternativa para a Alemanha, a formação política nazista na Alemanha atual. E ela também apoia irrestritamente Israel, o que também não é mera coincidência, pois Israel se tornou a metrópole global de todos os extremistas, de todos os racistas. Assim, fiquemos todos alertas para os perigos que nos rondam, e não subestimemos os defensores do apartheid. Eles estão às nossas portas, e alguns deles defendem o racismo em nome de algo que afirmam ser Deus. Um Deus falso. O mesmo Deus falso e étnico utilizado para a implementação do apartheid na Palestina. Obrigado mais uma vez, e liberdade à Palestina e a todos os povos. Ouviremos agora a senhora vice-presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, FEPAL, Fátima Ali. Boa tarde a todos e todas. Um cumprimento especial à minha vereadora Laura Cito, né, companheira de tantas batalhas, tantas lutas na construção de um mundo melhor. Quero poder citar algumas pessoas em especial, né, ao Nader Baja, presente aqui na sessão, junto conosco, um militante histórico da questão palestina, ao historiador e jornalista Bruno, do Monitor do Oriente, né? Também já discutimos a questão palestina lá na década de 80 do século passado, ao representante da diretoria atual da Sociedade Árabe Palestina da Grande Porto Alegre, né, meu querido amigo, filho, né, Khalil Rizek, né, representando a nova geração da nossa comunidade, na continuidade da resistência palestina dos que estão em diáspora no Brasil.
Ao meu amado pai, a quem eu devo estar presente hoje nessa tribuna, que me ensinou desde pequena a questão da luta e da resistência, né, pela possibilidade de um outro mundo. Ao grande amigo Mohamed Bakri, aqui representando a família Bakri, que é o maior núcleo nosso em Porto Alegre, né, por caminhar lado a lado junto nessa construção da resistência palestina dos que estão em diáspora aqui no Brasil. E nós conversávamos no início com o Pedro Durval, que o Mohamed foi ator uma vez na vida, né, que foi no filme A Palestina Brasileira, contando a saga dos palestinos que vivem em diáspora aqui no Rio Grande do Sul. Meu querido amigo Ricardo Rasbaert, sempre presente, também de longa data, representando aqui a Sebrapaz e a Associação Cultural José Martí. Eu gostaria de poder citar todos os demais, querida Vera, porque nós temos tantas caminhadas juntos, mas eu quero iniciar com um pequeno trecho de uma poesia de uma poetisa palestina, que é a Fadwa Tucan, da qual eu me identifico e eu gosto muito. O nome da poesia se chama Parto, e ela diz em um dos seus trechos: diga ao carrasco, como são os tremores do parto. Diga-lhe como as margaridas nascem, da dor da terra, e como amanhã nasce, do cravo de sangue de feridas. Estar hoje aqui, em uma sessão de solidariedade ao povo palestino, em um momento tão frágil da nossa política, em que situações aconteceram no último período, e essa foi a nossa ideia. Embora hoje seja um dia de homenagem à resistência do povo palestino, nós, enquanto palestinos, enquanto Federação Árabe Palestina, também não podíamos nos furtar de trazer a nossa solidariedade a todas as pessoas que são vítimas, né, da intolerância, do racismo, da cultura do ódio, que se instala entre nós de uma forma tão clarividente como no último período. Haja visto o que aconteceu, né, com o e-mail encaminhado à bancada negra dessa casa na semana passada. Então, a nossa solidariedade, vereadora Laura Cito, para que nós possamos continuar juntos e juntas nessa caminhada pela construção de um mundo melhor, em que não haja espaço para os governos supremacistas, que não haja espaço para o regime do apartheid, do qual nós somos vítimas até os dias de hoje, e um processo de limpeza étnica condenado já internacionalmente. Além do mais, essa sessão ela não poderia ser mais oportuna, né? E o Nader traz um cartaz, porque na semana passada, na quinta-feira, a Câmara de Deputados Federal aprovou o PDL 228 de 2021, após 2 anos nós construirmos para que ele não fosse aprovado, passou pela Comissão de Relações Exteriores, que é um acordo de cooperação na área militar entre o Brasil e Israel. Exatamente Israel, né, que oprime o povo palestino, que tem um regime colonialista, que usa armas para o processo de limpeza étnica. O atual governo aprova esse termo de cooperação. É um termo de cooperação que vem manchado com o sangue do meu povo, do povo palestino, que vem manchado com o sangue de pessoas do mundo todo que lutam por um mundo melhor, um mundo mais equânime, né? Um mundo em que as pessoas possam ter a dignidade de poderem viver com qualidade. Por isso, vereadora, obrigada por ter a coragem de chamar uma sessão de solidariedade ao povo palestino
em nome, né, contra os crimes de ódio. Nele se inclui o racismo, né, se inclui a LGBTfobia, a questão do machismo, né, e todos os preconceitos que assustam tanto as nossas almas. Obrigada por ter a coragem de chamar para dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que tem sido vítima, né, das questões relacionadas à intolerância, um ato de solidariedade ao povo palestino, dizendo não ao regime do apartheid. Obrigada. Agora sim. Só queria, antes de poder encerrar, agradecer aqui a presença do Ricardo Rasbaert, representando a Fundação José Martí, a Sebrapaz. Né? Queria também aqui cumprimentar, né, o Calil, diretor da Sociedade Árabe Palestina da Grande Porto Alegre, né, também todos os demais integrantes, também a Raquel Bacilone, falei certo? Conselheira do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, e também ao presidente do Centro Cultural Palestino do Rio Grande do Sul, Nader. Né, queria aqui agradecer imensamente a presença de vocês. Né? Essa é uma sessão mais enxuta, mais rápida, mas de fundamental importância essa casa. Eu agradeço imensamente a presença de vocês hoje aqui. Então, agradecemos a presença das senhoras e dos senhores. Damos por encerrada essa solenidade, desejando a todos um bom final de ano. Vamos tirar uma foto agora aqui embaixo, que é um registro.